Eita, tá bonito. Não é igual os grupos de história, não. Eu falo pro pessoal que o grupo de história normalmente é um grupo muito animado. O pessoal adora se matar. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Que falta de paciência que eu tenho para isso. Bom, vamos embora. Vamos começar. Vou começar. Deixa eu botar para gravar. Botei para gravar. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão vendo depois. Vocês fazem muita falta, mas a gente troca e vocês podem me perguntar depois o que vocês quiserem. Deixa eu me botar em destaque. Eu vi que ontem eu não botei em destaque, aí fui ver o vídeo, está o tempo todo eu falando pequenininho. Assim eu consigo gerar para que todos me vejam melhor, acho que fica mais bacana. Vamos lá, minha gente. A primeira coisa que eu preciso dizer, para despeito de muita gente, é que nenhum termo é tão velho e tão mal utilizado quanto aqueles termos em história que você ressuscita ele toda vez que você quer alguma coisa. Desconfie dos renascimentos. Desconfia seriamente das reformas e das contra-reformas. Desconfie enormemente das revoluções. Por quê? Porque, em via de regra, as pessoas passaram muito tempo achando que a história ela não era tão relevante. O problema é que boa parte das lideranças políticas históricas, dos grandes organizadores de poder, sempre souberam que isso não era bem uma verdade. Sempre souberam que lidar com a história, construir a história, perceber a história era tão vital, era tão central quanto perceber uma série de outros pensamentos que a gente lida ao longo do tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Os termos reforma e contra-reforma são extremamente batidos e, por serem extremamente batidos, são extremamente problemáticos. Vou dar um exemplo que eu acho hoje. Quando você pega, por exemplo, os debates. Deixa eu colocar um videozinho para vocês aqui para começar logo essa inauguração. É um vídeo provocativo, tá? Mas é só para a gente começar. Ele está carregando só. É só para a gente começar pensando sobre algumas coisas. Não está carregando no meu computador. Deixa eu botar um outro aqui. Tirar esse daqui. Vou botar do início do YouTube. Vou recarregar. Só um segundinho. É que o vídeo é legal mesmo. E eu quero começar com essa provocação, que é que eu tinha separado. Espera aí, que eu vou subir agora, compartilhar a tela, compartilhar com o som. Não se prendam no vídeo, entendam como uma provocação aos moldes rainha, ok? Vamos. Não vou vender ele Audible não, tá? É outra coisa, já vai chegar. Reverendo. Levanta a mão, não estou ligando. Tá aqui. Eu gostaria de pentecostais, não pentecostais e neopentecostais. Tá bom. As divergências, elas são, em primeiro lugar... Estão ouvindo bem? A diferença mais importante tem a ver com a questão do culto. As igrejas pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus, por exemplo, elas enfatizam muito a questão do batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência que acontece depois da conversão e que é marcada pelo falar em línguas.
enfatiza muito a batalha espiritual, possessão demoníaca, expulsão de demônios. Dão pouca ênfase à educação formal e teológica dos obreiros. Então, qualquer pessoa que se destaca um pouco mais já pode ser colocado como obreiro de um ponto de pregação, e essa é uma das razões pelas quais eles crescem muito. Para você ter uma ideia, a Assembleia de Deus ela pode abrir trabalho em qualquer lugar, porque qualquer membro, se ele souber falar bem e for destacado, ele logo é colocado como obreiro e ele já trabalha, tem o seu próprio sustento. Mas numa igreja, por exemplo, como a presbiteriana, para você organizar uma igreja, ela precisa ter um pastor formado e a igreja precisa pagar o salário integral dele. Então, enquanto a Assembleia organiza 50 igrejas, o presbiteriano organiza uma. Então, eles têm esse sistema. Mas, por um lado, uma igreja presbiteriana será mais teologicamente fundamentada, não é? Quanto que a Assembleia, por falta do preparo do obreiro, vai ser menos. Então, tem diferença na liturgia, tem diferença no sistema de... Estou comparando as pentecostais e as não pentecostais. Tem diferença no sistema de governo. O pastor na igreja Assembleia é uma espécie de bispo. Ele governa sozinho, ele disciplina, ele determina, ele manda, ele muda o obreiro. Nas igrejas tradicionais, como batistas e presbiterianas, o pastor não manda na igreja. Quem manda na igreja é a Assembleia. Então a Assembleia é quem exclui membros, quem chama pastor, que bota pastor para fora, que troca pastor, que decide o orçamento da igreja, que diz para onde vai o dinheiro, onde vamos abrir uma igreja, onde não vamos. Na Assembleia quem decide é o pastor, que funciona como uma espécie de bispo. Eles têm muito mais autoridade. O que é ruim, não sei, é bom porque é rápido, não precisa reunir a Assembleia para resolver problema, e quando tem Assembleia tem rolo, tem discussão, tem briga. Na Assembleia não, o pastor resolve, e está resolvido, a palavra dele é lei, é rápido, só que nunca deve ficar na mão de um homem só, porque se esse homem errar, quem é que vai corrigir ele? Então, na igreja batista e na igreja presbiteriana, o sistema é mais devagar, é mais complicado, mas é mais seguro. O pastor, ele não é o dono da igreja, ele tem que responder à Assembleia, tem que responder ao conselho, à junta e assim por diante. Tem diferença na escatologia. A Assembleia de Deus, ela é dispensacionalista. Ela diz que Israel é ainda o povo de Deus, acredita num sistema chamado de 7 dispensações, aí é muito complicado, tem que ser uma conferência só para isso. Os batistas e os presbiterianos, as igrejas tradicionais, eles têm dispensacionalistas, mas são menos. Eles têm uma visão mais simples do como vai ser a vinda de Cristo. E assim por diante. Na Assembleia de Deus, há muita abertura para profecia, visões e sonhos. As igrejas tradicionais, elas já desconfiam um pouco desse tipo de experiência, preferem ficar mais só com o que a Bíblia está dizendo. Mas essas diferenças, você percebe, elas podem parecer profundas, mas na verdade, tanto batistas quanto presbiterianos, eles consideram os assembleianos como irmãos em Cristo. Por exemplo, a minha igreja, se vem um assembleiano se tornar membro da igreja presbiteriana, ele é recebido sem problema. Ele não é rebatizado, nada disso, ele é aceito como membro sem problema, né? As igrejas neopentecostais, elas já são diferentes. As igrejas neopentecostais, elas são focadas na questão da bênção e da prosperidade. Elas são focadas na oferta de saúde, de avanço financeiro, em troca de o que eles chamam de sacrifícios. Os membros da igreja fazerem determinados sacrifícios, seguirem determinados rituais. Eles são sincretistas porque eles misturaram práticas do catolicismo e do espiritismo no culto. A questão da rosa ungida, que é uma prática espírita, objetos abençoados, o cajado de Moisés, sal, água, copo d'água. Vamos lá, a provocação. Independente do seu credo, independente do que você acredite, independente da sua questão, é muito rico um relato dele. Ele é um pastor presbiteriano, então a gente tem que ter esse ponto de vista. Não imaginem que se eu tivesse um pastor batista falando, ele ia me apresentar as mesmas características, nem tampouco se eu tivesse um pastor da Universal, teria as mesmas características. O grande debate é sobre quando é questionado efetivamente quais são as diferenças
efetivas religiosas, pouco se debate os aspectos relacionados à compreensão teológica do processo. Mesmo quando ele lida com composição teológica do processo, ele lida com um elemento quase... Isso é um singularismo, isso não é central. E muito se lida com a religiosidade, conjuntos de práticas, recepções, leituras, identificações dos grupos. Por que eu começo com essa provocação? Eu começo com essa provocação porque boa parte do debate que a gente tem sobre reforma e contra-reforma equivocadamente é associado como se ele fosse fortemente institucionalista, como se eu tivesse uma grande instituição, Igreja Católica, versus uma grande instituição em formação, uma Igreja Luterana, protestante, e dali eu teria um primeiro embate, desse embate eu teria uma dissensão, dessa dissensão eu teria vários movimentos contrários a essa grande igreja, esses movimentos contrários a essa grande igreja acusam essa grande igreja de estar manipulando, organizando, vendendo, destruindo, de ser corrupta, de ser frágil, de ser... E que esse movimento que vai garantir e que vai ter uma série de discussões teológicas, tem boa parte das suas discussões teológicas dentro de determinados âmbitos, mas tem, dentro dos seus conjuntos de práticas, uma adaptação que é diferente necessariamente daquilo que está sendo colocado. Ai, caraca, não entendi, foi nada. Os hábitos, a maneira de se vestir, a maneira de se entender comunidade, a maneira como você se identifica, as práticas sociais, as disputas políticas são o centro para eu entender a política. Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu é um dos grandes autores que eu gosto de trabalhar e que discute campo religioso. E, segundo Pierre Bourdieu, toda e qualquer sociedade tem circunscrita em si campos de poder. O que seria campos de poder, meus caros? Por favor, se eu estiver bagunçando difícil, me perturbem, me parem, me falem, eu quero trocar ideia, só porque eu estou aqui no conceito. Posso ir? Beleza. Então, quando você passa a trabalhar com Pierre Bourdieu, a teoria do Pierre Bourdieu é chamada de teoria da ação. Segundo Pierre Bourdieu, não é coerente eu imaginar que toda sociedade é um campo único e que todas as suas hierarquias são estruturadas dentro de um modelo estagnado, aonde somente uma ruptura plena dessa estagnação vai levar a um outro modelo. Segundo Bourdieu, toda sociedade está em constante processo de movimentação, mas, ao mesmo tempo que ela tem bases que são estruturantes, bases que dão sentido à sua própria... são estruturais, bases que dão sentido à sua própria formulação, você tem os novos elementos gerados por essas mesmas sociedades, não no todo social, mas nos campos. Cada campo social, um influencia o outro. Dentro de uma lógica de teoria da ação, dentro de um campo de educação, eu tenho universidades públicas, universidades privadas, de estudantes de primeiro segmento, de segundo segmento, pais, todos eles existem no campo educacional. Nem todos eles têm o mesmo papel no campo educacional. O papel que eles exercem, ou que esses agentes exercem no campo educacional, tem um mercado próprio que funciona dentro do campo. Nossa, rainha, mestre, doutor. Mas também em história, não é? Formado em direito constitucional, membro do... mas você tem disputas hierárquicas dentro desses campos de poder. Essas disputas hierárquicas dentro dos campos de poder me ajudam a pensar que a religião dentro de uma sociedade sempre é um campo de poder. E, por ser um campo de poder, ela pode ter um quadro hegemônico, nunca está sozinha, nunca está sozinha. Ela pode ser hegemônica, tem a sua estrutura maior, tem o seu poder mais consolidado, mas vai ter as disputas marginais que não conseguem vencê-la,
mas também pode ter quadro de constantes disputas dentro da sociedade. Campo religioso brasileiro é predominantemente cristão, mas isso não impede de manifestações religiosas muçulmanas, judaicas, afro-brasileiras, candomblé, tambor de mina, a umbanda, espiritismo, todos eles coabitam dentro do campo religioso brasileiro, mas, ao mesmo tempo, as grandes disputas do campo religioso vão conseguir manter essas como marginais e vão ser as decisões dessa, como se fala, a bancada da Bíblia cristã ou protestante, não tem grandes diferenças dentro das suas pautas, voltam juntas, por exemplo, influenciam juntas a moral, o reconhecimento dos outros campos de poder ao papel que eles exercem é muito forte. Caraca, rainha, que viagem. Se Pierre Bourdieu está me dando um modelo de análise de qualquer sociedade e que os campos religiosos eles estão sempre em processo de disputa, eu passo a tentar observar, ao invés de uma reforma ou uma contra-reforma, quais são as movimentações dos campos religiosos no entorno do século XV e XVI e quebro o argumento do Renan, não por mal, de jeito nenhum, mas sobre a relação direta de uma reprodução do discurso agostiniano. Eu posso estar reproduzindo o discurso agostiniano? Sim! Mas o contexto e as disputas do campo são diferentes. As institucionalizações são diferentes. E por conta dessas institucionalizações, a gente vai ter embates diferentes. Uma coisa seria imaginar um Flamengo e Palmeiras de 2001, com o Flamengo lutando pelo rebaixamento e o Palmeiras na segunda divisão. Outra coisa é imaginar as disputas atuais. Ainda que sejam aparentemente os mesmos agentes, as mesmas histórias, as mesmas cores, ainda que defendam que Flamengo é raça, amor e paixão e lá já era, e que o Palmeiras é o palestra e que tem toda uma ideia da academia, são contextos necessariamente diferentes. Quando você entra nessa viagem comigo, a gente começa a pegar todo um olhar como esse que o nosso amigo pastor levantou e está observando que tudo que ele está discutindo são condições de campos de poder. Um é mais institucional, o outro vai abrir mais possibilidades, um vai optar por um processo mais veloz, que dentro da mecânica do capitalismo funciona muito bem, a outra vai trabalhar a estabilidade da comunidade como elemento central. Não à toa, uma é fortemente comunitária, a outra é fortemente volátil entre os grupos que entram e que saem. Não é acidente. Todo o campo, a igreja, e aí é um lindo trabalho da professora Aline Coutreau, que discute isso no livro Para uma Nova História Política. Toda religião é um corpo imerso na sociedade em que ela vive. Logo, necessariamente reproduzirá internamente aquilo que lhe é reconhecido. Mas, lembra da estrutura estruturante, Renan? Ao mesmo tempo, o hábitos vai fazer com que eu busque argumentos consolidados dentro daquela base. E aí é fantástico para a gente começar a pensar sobre esses contextos. Parei, respirei, já provoquei muito com o conceito inicial. Vocês, por favor, discorde de mim, Renan, Marcelo, levante questões. Fabiana, vamos lá. Com vocês. Então, tá. Vamos, Bruno. Só um momento, vamos lá então. O campo da religião, nós estamos falando dele como um campo de disputa de poder. Não como um campo de disputa de poder no sentido religioso, eclesiástico, doutrinário, eu estou falando desse conceito de poder que você trouxe aí do debate, até mesmo hoje o debate das ideias é um campo de disputa de poder. Quando eu trouxe o Agostinho, muitas vezes nós vemos um discurso que é levantado trazendo uma crítica à reforma, ao Lutero, ao século XVI. Eu volto a dizer que só uma pequena aspas, que esse recorte é constantemente trazido, nós vamos estudar mais à frente, mas não podemos deixar de levar em conta os pré-reformadores, né? Isso não aconteceu de uma hora para outra.
Mas esse mesmo pessoal que vem construir esse discurso, falando que o Lutero veio apoiado por ideias iluministas, que trouxe uma ruptura, e que até mesmo fala a questão da influência sobre o capitalismo. Esse pessoal constrói todo um debate, mas só que e enaltecem, esse mesmo pessoal enaltece o Agostinho de Hipona como um grande pilar da igreja, e eu não consigo deixar de ver essa influência daquele primeiro ponto da igreja lá no século VI, na graça absoluta defendida por Agostinho, na doutrina da predestinação, já defendido. Tudo aquilo era até aquele momento, era até um tabu, podemos dizer assim, ou eu posso estar até exagerando, talvez, mas ele traz tudo isso, a graça divina, a doutrina da predestinação, que mais tarde vem a justificação pela fé. Então, esse mesmo pessoal que está criticando o Agostinho, que é influenciado pelo iluminismo, etc., e acabou com a igreja e fez isso e aquilo, eles ignoram que esses debates eles vêm sido construídos lá atrás. Foi nesse ponto que eu trouxe o Agostinho de Hipona, que, na verdade, não tem muito a ver com aquilo que nós estamos discutindo aqui, mas é só para fomentar isso mesmo e falar como é que é uma disputa de debate, entendeu? Seu argumento já Olha era, meu se cara, e presta para continua a alguma ser coisa no claro argumento aí. Se deu para o seu entender. argumento. O seu argumento já era claro e eu já tinha entendido, eu conheço os debates e eu, pelo contrário, eu trabalho muito mais com o outro lado do debate. Mas eu acho que a provocação era necessária para quebrar pela reforma. Mas você está certo. Só vou explicar para todo mundo para botar na mesma página para a gente poder discutir. Porque você está certo, mas a grande essência da disputa tem a ver sobre o que é intelectualidade dentro de uma determinada sociedade. Se eu começo a entender o que é intelectualidade dentro de uma determinada sociedade, eu volto para Bourdieu dentro da explicação do campo de poder. Ainda não entendi, foi nada. Vamos lá. Vou, de propósito, dar um pulinho para o século IV. A gente está no século IV, e no século IV a gente tem um quadro que foi analisado por boa parte dos autores por uma ideia de não centralidade do credo. A não centralidade do credo, ela tinha, entre outras funções, ou entre outras características, a grande difusão, que é aquele novo cristianismo estava chegando, e a dificuldade em lidar com as várias correntes desse cristianismo, de alguma maneira, assentar essas novas propostas. Não era incomum, por exemplo, líderes políticos e líderes religiosos sentarem em uma mesa para tentar equilibrar. Vem mais para cá? Não, pega um pouco mais para cá. Eu vou te dar alguns exemplos. Leovigildo faz isso, tentando aproximar o credo ariano do credo niceno. Você vai ver o Borges fazendo isso, tentando alinhar o que ele poderia ter da tradição dos eslavos ou dos búlgaros com a tradição dos bizantinos e com a tradição dos cristãos. Agostinho tinha isso. Vindo de uma região oriental de franca expansão persa, claramente marcada por trocas do zoroastrismo, era fortemente influenciado por uma ideia de um sujeito chamado Maniqueu e enfrentava grandes intelectuais do mundo romano que desenvolveram características próprias e que todos os primeiros intelectuais da igreja lidavam com isso. Rainha, tu fugiu totalmente. Fugir não. Isso tem tudo a ver com toda a história que a gente vai contar. Tudo a ver. Quando Agostinho está nessa disputa com Maniqueu e vai se apresentar, seja nas confissões, depois da maneira como você vai organizar o neoplatonismo, Agostinho está fazendo pela primeira vez uma contraposição de maneira clara, uma ruptura, ainda que adaptada, à dialética grega, que era, por exemplo, indiscutível quando eu olho para Jerônimo.
Jerônimo é o organizador do primeiro texto, organizador da Vulgata da maneira como ela é em latim, e boa parte dos outros autores trabalhavam fortemente uma grecização ou uma ocidentalização, ou uma mediterraneanização, ou uma helenização, chame como vocês quiserem, para mim não é o problema, da mensagem hebraica para uma adaptação para que ela tivesse mais coerência para ser uma mensagem daquele mundo. Diante desse processo, você teve uma confusão. Você pega o primeiro concílio de Nicéia, é uma série de tentativas de decisões que são absolutamente práticas. E quando se aventuram a tentar decisões maiores, entram numa confusão danada que quase tudo volta. No concílio segundo de Nicéia, e volta em Éfeso, e volta em Calcedônia, e volta... Então, o primeiro momento de organização da igreja é de uma igreja que ela é claramente desorganizada. E Agostinho, ele vai ter muito romano que o era, mas ao mesmo tempo muito estudioso que o era, ele vai fazer uma proposição absolutamente equilibrada e vitoriosa. Não é só Agostinho que faz isso. Se você pega Martiniano de Capela, por exemplo, ele vai pegar elementos da cultura greco-romana, vai organizar esses elementos da cultura greco-romana, vai criar um currículo. Eu costumo brincar que é o meu precursor, na verdade, é Martiniano Capela, que ele vai criar um currículo, vai dizer como você se forma, como você se aproxima de Deus, como você cuida com os homens. É o trivium e o quadrivium. Trivium, as 3 grandes ciências da alma que te aproximam de Deus. Olha que coisa mais grega. Bem falar, bem defender, bem escrever. Quando você pega essa composição, e aí você vai pegar todo o cuidado teológico que vai ser organizado por Agostinho, você passa a entender que Agostinho se torna uma referência. Mas aí, Renan, outra provocação interessante. Muitos autores discutem se tudo aquilo que é atribuído a Agostinho fosse de fato de Agostinho, Agostinho não teria vivido mais nada na vida além de ficar escrevendo. O que era muito comum, e aí eu volto à ideia da intelectualidade. A intelectualidade medieval, que já aparecia nesse momento, que bebia na tradição romana, é uma intelectualidade legitimadora. Vamos, Bruno, o que significa isso? Intelectualidade legitimadora. Já viu aquelas pessoas que vão fazer discussão, algumas com as outras, e começam dando carteirada? Não, mas você leu quem? Não, mas você conhece quem? Não, mas você se formou aonde? Isso é uma herança que a gente tem da ideia de que você não argumenta com tuas palavras. Eu costumo brincar que a pedagogia conseguiu se livrar disso até hoje. Com todo respeito aos pedagogos. Ler alguns materiais de pedagogia são difíceis porque eles querem tudo, quer dizer que foi fulano, que foi Beltrano, que foi fulano, que foi Beltrano. Não que você está articulando aquela ideia. E isso aparece fortemente em Agostinho e isso vai ser reproduzido. Toda essa construção vai ser base para que muitos autores digam que se conhecia muitas vezes mais trechos de Agostinho, obras não, trechos de Agostinho, do que você muitas vezes conhecia a própria Bíblia, entre muitos dos documentos que sobreviveram e que chegaram dentro daquele momento. Quando você pensa sobre isso, você começa a perceber 2 corpos que estão, de alguma maneira, organizados de uma maneira diferente. O grande Kantorowicz fala sobre os 2 corpos do rei, mas não eram só o rei que tinham 2 corpos, os bispos também. O bispo tinha um corpo político e uma atuação política e institucional, onde tem gente escrevendo sobre pode ter testamento ou não pode, casa ou não casa, tudo isso vai ter uma base teológica, vai ter um processo, mas esses sujeitos estão agindo dentro do cotidiano organizacional das igrejas. Espera aí, parou... Vamos embora, arruma, não dá para ficar mais assim, não. Um outro conjunto vai estar diretamente relacionado a estar trabalhando como você vai organizar e você vai fazer as formações de clero, de uma base teológica, de formação de uma elite. Essa formação de uma elite não é um acidente, ela é clara. Esses caras precisam ser formados, você precisa ter essas escolas, você precisa garantir com que esses bispos não sejam cargos políticos. Tanto assim que vários deles vão manter essa tradição de escrita, e vai ser colocado, onde eu vou atravessar boa parte da Idade Média com eles continuando a buscar Agostinho. Do Isidoro de Sevilha ao Bernard de Clairvaux.
Então, eu começo a perceber que quando a igreja vai entrar em reforma, dá de buscar Agostinho. É o texto bíblico de um lado, é a lei de estimação de Jerônimo do outro, é Agostinho do outro, é muitas vezes o Boécio, o Cassiodoro. Você vai ter uma tradição que você passou mais de 1000 anos reproduzindo essas tradições. Quando no século XIII, século XIV, reaparecem escritos aristotélicos, quando aparece um Tomás de Aquino e uma ideia de uma mudança da perspectiva religiosa, repara, perspectiva agostiniana centralizada, a ideia de que você tem uma ação a fazer, você precisa atingir a sua salvação, a reprodução de João, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas também não adianta. Então, quer dizer, predestinação, graça, caminho da fé, tudo que o Renan explicou é verdadeiro. E está sendo repetido, 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 repetido. Só que boa parte do clérigo, boa parte do corpo eclesiástico, boa parte do cotidiano, não é esses que estão repetindo. Esses que estão repetindo estão escrevendo para mim, para o Renan, para o Bruno, para você, Fabiana, para o Marcelo, para o Renato. Boa parte dessas pessoas são aqueles que estão repetindo a igreja, o papel. E uma série de outros está assim, ó. Padre, dá para aparecer domingo na igreja e, em nome do Senhor, vamos matar os infiéis no campo de batalha, a espada sagrada secará o fio vingador. Eu tenho uma série de autores que está preocupada em construir a legitimidade do rei fazendo história. Eu tenho uma série de autores que vão estar negociando, que vão estar relacionados, e esses sujeitos estão no século. Esses dois grupos eclesiásticos, obviamente, se influenciam. Muitas vezes é a mesma gente, porque dentro de um campo religioso, quem está dentro de uma condição de elite do campo tem a função de porta-voz. Mas agora, o porta-voz precisa ser ouvido. E muitas vezes, para ser ouvido, adianta ele fazer aquela pregação linda, maravilhosa? Ele não, ele vai mudar para a geografia. Ele vai mudar para a vida do santo, ele vai mudar para o cotidiano, ele vai mudar para o fetiche do santo, ele vai mudar. A igreja, por exemplo, e o debate relacionado ao pode ou não cultuar. Ela é tensa, porque em algum momento pode se é a relíquia. Mas a relíquia pode por quê? Porque se o Espírito Santo esteve ali e atuou, está atuado, aquilo continua a ser sagrado. Mas peraí, e a imagem do santo? Pô, não força. Não, mas o concílio, segundo o Genicéia, permite. Não, ele estava falando de outra coisa. E aí você vai entrando num cristianismo cotidiano, diferente do cristianismo dos grandes corpos filosóficos, daqueles monges do mosteiro, da produção dos livros, dos grandes debates intelectuais. Um dos caras que melhora nada mais, nada menos do que Humberto Eco. Quem já leu Em Nome da Rosa, o filme até vale, mas quem já leu Em Nome da Rosa vai ver que ele faz minúcias sobre o papel de dentro do mosteiro em debater determinadas filigramas. Quem imagina que isso desapareceu não leu Hildegard de Bingen, monja produzindo sobre as plantas, sobre o papel de Deus, o sentido da salvação, não leu Teresa d'Ávila. Então você tem uma série de autores que constituem uma elite e que vão continuar, Renan, ora, se aproximando da ideia de que Deus é para ser alcançado, ora, trabalhando a ideia de que Deus é, e se Deus é em você, e se Deus é em você, você alcançar a Deus é pelos seus atos, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, completamente diferente da questão da graça. Então, esse debate que a gente vai presenciar em Lutero, ele é um mix fundamental entre duas questões fundamentais. Uma questão que ela tem a ver com a prática religiosa cotidiana, fragilizadora, e uma questão com os artes intelectuais que já vinham no campo da própria igreja. Boa parte das discussões da reforma são campo de uma reforma intelectual na igreja ao longo do século XIII pelos debates de Tomás de Aquino versus Agostinho. Então, imaginar, e você está muito certo, me perdoe a provocação inicial, mas é só para a gente entender que já não é, apesar de ser Agostinho, e a gente chamar, nomear, ler confissões, falar, já não é o Agostinho.
já é a interpretação que o século XIV deu ao Agostinho, que os grandes membros da intelectualidade das universidades. Eu posso ter um sujeito que é profissional em estudar teologia. Isso é irreal naqueles momentos anteriores. Você passa a ter um Abelardo que chega em um determinado momento, se apaixona pela freira, vai lá, tem as relações sexuais com ela, os irmãos descobrem, ela se arrebenta, ele erra. Ele é capado, e depois vai dizer, não, mas até que foi bom. Diz assim, rainha, ele não falou isso. Falou, tem o escrito. Até que foi bom, porque assim eu consegui abdicar dos prazeres da carne para me dedicar intensamente aos prazeres intelectuais. Então eu preciso estar entendendo que tem um contexto. E esse contexto é de um embate, vou repetir, é um embate que dentro das universidades, Abelardo de Laon, que muita gente só conhece pela história dele com a Heloísa, mas ele era um baita intelectual. Abelardo de Laon vai estar colocando de maneira clara como as disputas eram feitas dentro das universidades. Gente, é sensacional. Bruno, você imagina hoje numa universidade, vocês aqui, dentro dessa troca, quero que vocês imaginem, tá? Uma universidade mais ou menos assim. Passa o intelectual aqui, passa o intelectual aqui. Aí lança uma provocação. O século que está acompanhando esse intelectual faz igual criança no ensino fundamental. O outro lado já responde com aquela resposta mal criada. Pronto. Você tem a universidade parada, tem relatos deles nos prédios, ocupando as escadas para poder assistir os debates em praça pública. Rainha, mas eu já ouvi falar desse negócio de debate em praça pública. É a tradição da ágora, é a tradição do intelectual sendo parte do entretenimento da sociedade. Então, o grande equívoco é imaginar, como o discurso religioso normalmente o faz, de que um grupo se revoltou religiosamente, trouxe algo inteiramente novo que rompia com as bases, aproximando o cristianismo de um cristianismo primitivo. Isso é tão discurso quanto o do padre que defendia que os prostíbulos eram necessários porque assim evitava que os homens atacassem as mulheres para casamento. É tão discurso quanto os sujeitos que defendiam que dentro das universidades estudar engenharia, estudar as coisas e as transformações do mundo era algo inútil. Era tanto quanto você vai ter um Bonifácio VII dizendo que, na verdade, o rei não manda em nada, que a única figura que deve ser reverenciada por todos e deve ser considerado o Senhor do mundo, porque representa a Deus, já depois de toda a confusão das cruzadas, de tudo passado, como Bonifácio VII faz, é discurso. E dentro desse discurso de poder, eu preciso estar entendendo por quê. Esse discurso reformador ele ganha características singulares no século XV para o século XVI, em detrimento àquilo que, por exemplo, eu tinha no século XIII e no século XIV, mas que era combatido institucionalmente e boa parte dos poderes eclesiásticos locais atuavam de maneira muito direta na forma de garantir, de estruturar e de proteger isso. Boa introdução? A viagem ficou pesada? Tirem dúvidas, perguntas, por favor. Pode simplificar só um pouquinho para facilitar aqui a boa parte dos discursos e da intelectualidade medieval é baseada em lembrança, herança e reprodução. Lembrança, herança e reprodução. Logo, o novo, conjunto de ideias novas, não é visto como algo positivo. Se Lutero tivesse estabelecido um conjunto de ideias absolutamente novas para a maior parte daquela população, daquela sociedade, ele teria fracassado fragorosamente. Lutero e uma série de outros reformadores
precisavam dialogar com discursos e com formas que dialogassem com aquela sociedade. A partir do momento em que eles vão ganhando notoriedade, eles podem começar a trazer outros elementos que não estariam dentro daquele primeiro momento. Logo, Renan, hoje existem uma série de pessoas, muitas vezes não intelectuais, mas muito vinculadas à religião, que transformam Lutero, Calvino, Zwingli, Erasmo, transformam eles em heróis da fé. O conceito de heróis da fé não é novo. O conceito de heróis da fé está lá nas caçadoras de Diana ou de Artemísia, na Grécia e na Roma Antiga. Os heróis da fé é aquele que abdicam de tudo em nome do ideal e da processo da fé. Muitas vezes acabam punidos, fragilizados, mas são exaltados, protegidos e cuidados pela divindade. Hebreus 11 também Heróis fala. da fé. Hã? Próprio carta aos Hebreus lá na Bíblia fala dos heróis da fé. Sim, sim. Cara, e aí você pega. Seria estranho, numa carta aos Hebreus, escrita no âmbito do Mediterrâneo, recuperar uma ideia grega? Não, meu caro, seria esperado. Estranho seria se eu não percebesse ideias gregas diante daquele debate. Aí eu dizia assim, nossa, o que houve aqui? Que outra circulação intelectual é essa que está chegando aqui para eu poder trabalhar? Tem muita informação, tem muita informação que muitas vezes chega, ou pelo menos que nos é conhecido. É bom que o senhor possa esclarecer. Por exemplo, um dos grandes debates que se trazia dentro das universidades, ou talvez o principal debate, inclusive Lutero, como monge agustiniano, teólogo, foi enviado a Roma. Estou trazendo aqui um fato, mas o senhor pode rebater e me falar se é isso aí. Uhum. Foi justamente a questão, na época lá do Papa Leão V, na construção da Basílica de São Pedro, a intensificação da venda de indulgências. Ele confronta diretamente essa venda de indulgências, inclusive no material é citado o Johann Tetzel, né, no xilintar das moedas no cofre, os pecados são perdoados. Então, isso é um ponto de guinada muito grande na reforma, que esse debate ele nasceu dentro das universidades. E como é que isso aconteceu? Isso, vamos lá. Esse debate já aparecia crítico na igreja, por exemplo, quando Duns Scotus já estava combatendo a ideia dos membros da igreja trabalhados e entendidos como demais do século. O Jacques Legoff tem um livro chamado, meu Deus, A Bolsa ou a Vida, ou A Bolsa e a Vida, alguma coisa assim, onde ele fala um debate em que durante mais ou menos 300 anos, boa parte dos papas, ou dos sujeitos escolhidos como papas, todos eles eram oriundos de mosteiros. Todos eles eram oriundos de mosteiro. Vários textos do século XI, do século XII, do século XIII trabalhavam com a ideia da diferenciação do clero secular do clero ordenado. A rainha ordenado significa estar no mosteiro? Não, está sob um código de ética muito bem organizado e que passa a ser parte fundamental. Exemplo, templários eram ordenados e hospitalários eram ordenados franciscanos, tinham alguns princípios, em especial depois do Tomás de Celano. Você tem o mosteiro de Santa Clara, as Clarissas, você tem uma confrontação dos espirituais que eram contra o ordenamento, que eram franciscanos, e todos esses defendiam, fora os franciscanos, de maneira geral, o afastamento da cidade. A ideia era de que a cidade era o lugar do pecado, os padres na cidade se corrompiam, o clero da cidade era considerado o clero de segunda classe.
O clero da cidade era considerado o clero analfabeto, que vendia por qualquer coisa, porque então, dentro da própria instituição eclesiástica, estes debates apontados pelo Lutero já existiam desde o século XI. Mesmo antes das universidades, se eu não me engano, os primeiros autores eram os Domingos de Sílio e Domingos de Gusmão, dominicanos. A ordem dos dominicanos, ela é uma ordem onde ela vai criar um conjunto de regras expressas sobre como os dominicanos podem atuar no século, podem atuar na cidade. Para que você tenha uma ideia, Renan, era proibido a qualquer dominicano dormir dentro do espaço da cidade. Eles deveriam se retirar da cidade. Se já fosse muito tarde, era preferível que ele dormisse entre as feras e as pedras do que dormir na cidade em qualquer das estalagens. Repara, o que significa dormir na cidade? Dormir na cidade é com o espaço das festas, com o espaço da pobreza, com o espaço do ganhar o dinheiro, da esmola, da venda, dos jogos, da prostituição, da bebida, em detrimento à ideia de você estar fora da cidade. Então, essa crítica dos dominicanos, se não é exatamente a mesma crítica que é apontada por esses autores, que crítica é essa? Quando você vai pegar a ideia dos tomasianos, se você pega Tomás de Aquino, em especial no final da vida de Tomás de Aquino, depois de todo o embate filosófico que ele passou a vida inteira tendo, o Tomás de Aquino falava da ideia do problema das mulheres, aonde ele era, como é que chama? Misógino para demais. Ele, para pregar entre as mulheres do mosteiro, ele ia acompanhado de uma dezena de homens que deviam cercar eles para que ele não se aproximasse das mulheres. Ele comparou as mulheres a esgotos da cidade, ninguém quer vê-los, mas eram necessárias. Aí tu diz assim, meu Deus, Tomás de Aquino, intelectual tão grande, são lógicas diferentes dentro daquela estrutura. E a lógica tomasiana, ela falava sobre a corrupção do homem. Ele foca em especial, mas ele fala do tilintar das bolsas. Ele fala do como você se corrompe dentro da cidade. Ele fala como você se corrompe diante das oportunidades. E ele vai ser crítico, por exemplo, àqueles clérigos que passam a ter, ao invés de dentro dos seus espaços, estar com os reis. Por que você está com os reis? Por que você está dormindo entre os reis? Por que você tem um quarto na alcova do rei? O que você está fazendo lá? E aí você começa a ter uma série de clérigos que começam a trabalhar o sentido de investigação disso. O Inquisitio, que é o antecessor da Inquisição, muita gente gosta de chamar a Inquisição por conta da tradução da palavra de Tribunal de Santo Ofício, que é outra dinâmica que vai ser depois, mas você tinha grandes investigações, inclusive contra os padres, para trabalhar sobre essa questão. Em Portugal e Espanha, você tinha enormes embates dentro do processo das disputas para definir o que era uma manifestação diabólica e o que era uma manifestação divina. O sujeito teve um transe, tremeu, teve todo um espasmo e contou alguma coisa. Independente se aconteça ou não, a discussão é quem é que soprou no ouvido dele para poder falar isso. Isso é uma discussão de que características, isso é uma discussão de quais elementos, de que espaço eu estou falando. Então, quando você começa a perceber isso, você vai conseguir entender que uma coisa o que o Lucien Febvre, de maneira muito rica. Lucien Febvre é um dos maiores autores, sem dúvida nenhuma, que a gente tem sobre reforma, sobre esse momento. O outro autor, que eu amo de paixão, que eu estou pegando aqui agora, é o Carlo Ginzburg. O Ginzburg tem talvez uma das obras mais ricas para a gente trabalhar nesse momento e que, para mim, Renan, ajuda a explicar exatamente isso. Vocês na faculdade ouvem falar muito, mas muitas vezes não leem. Alguém já teve a oportunidade de ler O Queijo e os Vermes? Deus, meu coração eu vi o filme, mas achei o filme tão parado. Não vi o filme, não. Vi não. O Ginzburg é outra... Por que o filme não? Vou te explicar agora a diferença, tá? E se vocês não ficarem com vontade de comprar esse livro amanhã, porque eu fui muito ruim contando essa história.
Carlo Ginzburg é um autor italiano, em que ele faz uma série de estudos. Ele estudava o século XVI, entre as cidades italianas, a transformação, o espaço daquelas repúblicas, daquela organização. Diferente do que uma parte importante das pessoas imaginam, até por esse imaginário, Renan, de que a igreja escondia tudo, que a igreja protegia tudo, que a igreja não deixava fazer nada, muita gente acha que os arquivos do Vaticano são completamente impossíveis. Aquela ideia do Dan Brown, nossa, tem arquivos secretos que ninguém nunca leu. Não, você precisa mostrar que é um pesquisador sério, fazer o pedido com antecedência e ir até o Vaticano e fazer a pesquisa. Claro, documentos e obras raras você vai precisar mostrar, ter uma justificativa maior, porque são documentos e obras raras, elas podem estragar. E aí, o Carlo Ginzburg vai pedir, vai entrar nos arquivos do Vaticano e vai começar a buscar os arquivos do século XVI dos processos inquisitoriais. E ele encontra uma coisa muito típica. Ele encontra um processo inteiro. Não um processo de alguém rico, não um processo de alguém famoso, não um processo alterado. Ele encontra um processo com cada uma das etapas parte a parte. Ginzburg é um dos homens famosos por produzir um modelo de história que a gente chama de microhistória. Então, ele, a partir de uma perspectiva... Fala comigo, Marcelo. Não, tá ali comigo. Fala, eu já vi, já. Ele vai falar sobre o Menóquio. Isso! Fala, Renan. Quer falar? Não. Então, Renato e Fabiana, se não puderem abrir a câmera, tudo bem, mas lembrem que o Tio gosta muito com as câmeras abertas, que ajuda a gente. Mas fiquem tranquilos, se não dá, tá de boa. Às vezes está no caminho, está no trânsito. Eu estou lutando aqui para te ouvir, ruim. Não, tá ótimo, tá tudo bom. Então, ele encontra esse processo, o processo inteiro é algo raríssimo, e com todos os depoimentos, com todas as punições, com todas as idas, ele fala, cara, eu vou estudar isso. Ao começar a estudar esse processo, ele vai perceber que o Menóquio é um moleiro. Moleiro, antes que eu tinha um conjunto de alunos que falavam assim, eu não tenho ideia do que é um moleiro. Moleiro não é quem trabalha com mola, até porque naquele momento você nem tinha metalurgia desenvolvida para isso. Moleiro é quem trabalha com o amolar, com as pedras do moinho. Ele tinha uma banalidade, ele tinha um ofício onde ele trabalhava diretamente com aquelas pedras, com aquela estrutura. E ele é a moenda dos grãos, tem toda uma questão ali. E ele vai começar nos bares e a contar de umas teorias que ele tem. E ele apresenta como se fosse da cabeça dele. Não, o mundo é um grande queijo e nós somos como os vermes decompondo e destruindo o mundo. Se existiu um Deus, Deus já morreu, meio antes de Nietzsche. E aí ele vai começar alguns debates onde aquilo vai gerar uma acusação. O primeiro movimento de acusação a ele, as pessoas dizem, meu filho, para com isso. Mas você pode dizer que se arrependeu? E ele é arrependido, eles passam a penitência, daqui a pouco ele está fazendo de novo. E aí eles só botam ele com traje para ver se ele é arrependido, daqui a pouco ele está fazendo de novo. E ele pinta os canecos, gente. Ele não sossega. Ele vai... Rapaz, tem quase que um desespero. Se você pega no processo, eu juro, o inquisidor é quase que desesperado para dizer assim, meu Deus do céu, você de novo, olha tuas filhas, homem. Você não vê que tu vai arrumar uma bosta. E não tem jeito. Ele vai e ele retoma com aquelas ideias. O Ginzburg, ao trabalhar com microhistória, ele vai pensar assim, cara, onde é Friuli? Friuli é uma ilha, é uma pequena região ao pé dos Alpes. Cara, essas ideias ele tirou da cabeça dele mesmo? Não. Uma série de membros da própria igreja já trabalhavam com essas outras questões e entram na dinâmica de heterodoxia. A igreja nunca teve uma leitura de si, do seu clérigo, das suas práticas, como hegemônica. Vou dar o exemplo que eu amo.
uma das coisas mais famosas que Lutero teria feito teria sido a tradução da Bíblia para o alemão, para uma língua romântica, porque isso teria garantido que as pessoas pudessem finalmente ter acesso, tirando o monopólio da Igreja de interpretação bíblica, certo? Desde o século XI, eu tenho documentos que comprovam, por exemplo, o Pentateuco em línguas românticas da Península Ibérica. Eu tenho, na Itália, circulações de materiais. O que eu não tenho, muitas vezes, são os livros inteiros, porque também não era uma prática, nem tinha tantos leitores, assim como ter os livros inteiros. Então, o contexto que eu passo a notar é um contexto que tem uma nova circulação de informações, e essa nova circulação de informações... Peraí, nova circulação de informações? Vamos puxar o fio dessa história aqui para a gente poder achar essa coisa. O que estava rolando em termos de novas circulações de informações? Bom, mesmo antes de Gutenberg, apesar de ter normalmente associado, parece que Gutenberg teve uma ideia da cabeça dele, já se fala de uma facilidade da organização e da maneira de organizar a produção de novos textos e novas leituras. Tanto que eu tenho, ao longo do século XIV e do século XV, uma explosão na cidade de documentos, aonde não necessariamente manuscritos, mas ainda que manuscritos com cópias a partir dos mata-borrões. A partir das cópias com mata-borrões, eu começo a ter os primeiros carimbos fixos, aonde você monta aquilo e você vai reproduzindo com velocidade. Quando Gutenberg vai desenvolver uma prensa de tipos colocada, ele já estava em meio da sociedade que já tinha melhorado a forma de ter papel, já tinha conseguido uma multiplicação do número de leitores, já vinha aumentando a troca de informações que estavam previstas naquela sociedade. Mais do que isso, dentro dos fenômenos políticos, cada vez mais eu tendo a ter associações. Muita gente fala de uma grande união, que Lutero, os alemães. Pelo contrário, boa parte, durante a Idade Média, um dos territórios que ainda conseguiu manter uma certa coesão e unidade foi o espaço da Germânia, que mais tardiamente a gente vai chamar de Sacro Império Romano Germânico. Não era Sacro Império nenhum. Era a Germânia. Muitas vezes chamado de Germânia e aparentado como Germânia. Mas que, conforme eu tenho uma consolidação de papados relacionados às regiões latinas, relacionados à Itália, relacionados a Portugal, à Espanha, conforme eu passo a ter disputas efetivas no papado, um papa, dois papas, três papas, Concílio I, II, III, IV de Latrão, crise de Avignon, o cativeiro, o novo cativeiro da Babilônia, o papado dividido numa cidade francesa, numa cidade italiana. Eu tenho um quadro da Igreja ao longo do século XIV e XV, em que ela não é mais ou menos figuras como Lutero, assim como figuras como aqueles que pela bolsa, aqueles que foram corruptos, aqueles que eram notórias e recorrentes dentro desse momento. Essas figuras notórias e recorrentes fazem com que, ao longo de todo o século XIV, Renan, a gente já fale dentro da igreja da necessidade de a palavra era retorno. Recuperar a igreja. O uso da palavra era restaurate, que era o mesmo que você utilizou, por exemplo, com os romanos para trabalhar a figura do restaurate imperi, é o mesmo que você restaurar. Quando você começa a entender isso, a figura do herói da fé, ele fica muitíssimo diferente das estruturas que normalmente a gente trabalha. Então, quando você pega, por exemplo, o sermão do Tzell, que é de 1517, em que você vai ver um dominicano colocando, que é o que o Renan citou, colocando de maneira clara a ideia de que
Não ouvis vozes de vossos pais mortos e de outros parentes gritando e dizendo: tende misericórdia de nós, pois estamos tremendo castigo e dor. De tudo isso poderíeis nos livrar com uma pequena esmola, mas, no entanto, não quereis fazê-lo. Abri vossos ouvidos, pois o pai diz ao filho e a mãe à filha: nós vos criamos, alimentamos, cuidamos e deixamos nossos bens temporais, porque sois tão cruéis e tão duros que não quereis nos salvar, embora custe tão pouco, pois assim que a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório. Cara, isso é sensacional. Isso é sensacional. Aí você diz assim, não, rainha, pelo amor de Deus, o dominicano não falou isso. Entenda Tinha bem. documento, só um minuto. Tinha documento de venda de terreno no céu mesmo? Tem algum documento que prova isso? Ou eles Só vendiam terreno no relatos. céu? Não, Ou só relato? nenhum papel passado, Renan. Só relatos. Só relato. Tá, Isso. Ninguém assinou no cartório. Todo mundo tá. deixou. Você sabe aquela coisa assim? Ouvi dizer que fulano comprou ontem mesmo. Isso aparece muito no Decamerão, gente. De novo, olha que coisa. Ao mesmo tempo que eu estou tendo esse negócio todo, peraí que eu esqueci de umas coisas que estão acontecendo por aí. Tem uma peste rolando. E uma peste sinistra. Aí você começa a dizer o seguinte: Fim do mundo. vai dar ruim. Aí você fala assim, mas a igreja precisa de dinheiro para quê? Tudo depende do ponto de vista. Pode ser para o enriquecimento de seus membros ou para fazer obra de caridade. Você pega uma mensagem dessa como dominicano, você fala, diz assim, meu Deus, que absurdo. Se você pensar com um pouquinho mais de cuidado, você ainda está ouvindo isso por aí. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, e aliás, com movimentos que se... Enfim, no momento em que você pega um processo como esse, que o dominicano ele coloca, que ele está discutindo, você vai dizer assim, isso deixou Lutero. Lutero não estava só, não era único e era reformador. Ao mesmo tempo, eu sei que durante toda a Idade Média eu tive movimentos que foram tidos como maluca, essa gente doida, vamos combater os cátaros, por exemplo. Do outro lado, eu tive movimentos que foram acolhidos. A igreja deve ser pobre, a igreja deve ser mendicante, e os franciscanos foram muito bem aceitos. Então, os dominicanos tiveram toda uma disputa no primeiro momento, se eu aceito a ordem ou não aceito a ordem. Domingos de Silo, Domingos do Gusmão não passaram vida fácil para poder se consolidar como ordem, porque entrava toda essa questão. Mas, ao mesmo tempo, Renan, a literatura do século XVI ela é fora de sério para mostrar que onde a fumaça há fogo. Se você olha, por exemplo, a obra do senhor Dante Alighieri no 15, ele vai dizer com muita clareza que o inferno dos padres existe. Está lá. O espaço VIP, preparado. Você vai perceber que o Decamerão 15 é padre. Rapaz, os padres são atletas sexuais nesse caso ali. E quem não leu o Decamerão vai ler o Contos de Canterbury. E aí você vai começar a ver as Fabliaux do 16, e aí você vai ver depois todas as histórias. Então, a grande questão era, eu estou falando de fato da igreja, agora é que vem o ponto. Eu estou falando de fato da igreja ou estou falando do poder? Ou estou falando de determinados agentes? Ou estou falando... Dentro da igreja, esses corpos estavam sendo discutidos como há processos necessários de controle. Então, quando você começa a trabalhar que esse debate está vivo, você vai dizer assim, cara, pô, mas será que eles acreditavam mesmo que a mãe estava queimando no inferno, porque eles, ou no purgatório, porque não deram esmola? Pensa bem, eu estou falando de caridade, dízimo, prestação. Vamos pensar agora na carta do Lutero.
Lutero escreve uma carta ao Leão X, 1518. E aí ele vai estar deixando muito claro um olhar. Para mim, é um mistério para mim como as minhas teses espalharam-se por tantos lugares. Elas foram feitas exclusivamente para nosso círculo acadêmico aqui. Elas foram escritas em uma linguagem que o povo comum não consegue entender. No entanto, elas agora são impressas, olha, aumento da circulação que eu falei, e espalhadas por toda a parte, muito além das expectativas. Boa parte dos estudos que a gente faz sobre Lutero, quando a gente faz com carinho e sem paixão, trabalha com uma clareza muito grande. Lutero não queria sair da igreja. Lutero não se entendia como membro de fora da igreja romana. Lutero era um membro da igreja romana. E as 18 teses... É impopular, você sabe, né? Oi? Esse discurso que Lutero não queria fundar uma igreja é muito impopular. Sim. Sobre quem estuda profundamente a reforma. Sim. Porque, se você for olhar o nome do documento dele, Disputação entre o Poder e a Eficácia da Indulgência. Uhum. É até interessante, ou pelo menos lógico, observar, justo que você está falando aqui, por que ele foi ouvido? Teve a dieta de Worms, todo mundo parou para ouvi-lo. Então, a relevância foi tão grande, que senão era só deixar para lá ou deixar no esquecimento. Por que pararam para ouvi-lo? Foi um movimento dentro da própria igreja, para reformá-la, não é isso? Aí entra a questão. Bom ponto. A grande questão é que você tem uma disputa dos significados, Renan. Vamos pegar os contextos. O que está acontecendo no século XV nas áreas distintas da Europa? Século XV, dentro da Itália, eu tenho repúblicas, centros de poder menor, um grande incremento comercial, inclusive com ordens, disputas, muito dinheiro dentro daquele espaço, mas, ao mesmo tempo, uma igreja que não consegue uma centralidade, uma relação, e que passa, segundo muitos autores, a ficar refém das disputas dessa cidade. Sim? Durante o século XV, eu tenho a consolidação e o auge dos reinos de Portugal e Espanha, ainda sem o enriquecimento que a gente vai ver sobre eles no século XVI, mas com uma ideia de serem os heróis. Por que eles são os heróis daquele momento? Se as cruzadas, no primeiro momento, teria levado uma exaltação dos francos, teria levado uma exaltação da Germânia, as grandes vitórias militares obtidas pela cristandade apoiadas pela igreja estavam diretamente circunscritas às disputas do sul da Península Ibérica ao norte da África. Logo, esses membros estavam diretamente associados e acabavam concentrando mediterraneamente essas disputas pelo poder. As regiões do que era chamado de Reino da França, ainda não era exatamente a França, não tinha unidade de França, tinham uma série de disputas entre as suas casas, algumas que acusavam o papado de beneficiarem os grupos de algumas cidades e outras que defendiam de que o papado estava corrupto, estava perdido e vão recuperar aquele trajeto histórico que levou até o século XV. Inclusive com a crise de Avignon. A Germânia, se durante boa parte, a dieta de Worms, você tem o debate dela, mas ela começa antes. Quer ver? Ela não tem um quadro de primeiras disputas antes de 1500? Não, eles já colocaram ela, é outro nome, então. Tem uma disputa antes, Renan, que eu tenho que pegar. Bom, não vou Tem achar até um agora. quadro que ilustra isso.
Tem até uma imagem. É o quadro da dieta de Orme, deixa eu botar ele. Tem sim. Perfeito. Cara, mas tem uma outra. Daqui a pouco vai voltar. É esse aqui? É De esse quando mesmo. Isso é bem interessante. O quadro, você nota que ele é de 1877. Então ele já está ali dentro de um outro momento. As cores são ótimas, não são? Para contrapor uma e outra. A maneira como o quadro rasga no meio. Não é sensacional? Eu adoro arte nesse sentido. Não sei se vocês estão notando. O quadro ele vai rasgando, ele vai abrindo entre as formas. E aí você vai estar colocando bem aqui em cima. Ah, não vai aparecer. Olha aqui, ó. Olha a iconografia aqui acima. Essa é uma iconografia que vai aparecer depois diretamente na ideia dos próprios estados e como ela vai estar colocada. Isso vai ser utilizado pela Germânia, pela Alemanha, de fato, no momento posterior, tá? Excelente lembrança, Renan. A dieta de Worms, ela é porque você tem um primeiro. Daqui a pouco vai voltar. Onde você coloca. O que a gente está tendo com Lutero? Qual é o quadro da Germânia no século XV? A Germânia tinha sido um dos espaços mais consolidados, mais estruturados e de onde tinha tido a maior influência na igreja até o século XIV para o século XV. Ela perde notoriedade, perde espaço de uma forma muito intensa. Mais do que isso, o primeiro Reich, criado pelo Otto I, que teria garantido uma unidade, cada vez mais tem sido modificado com uma ideia de uma fragmentação dos poderes entre as casas reais, que inclusive vai consolidar, um século depois, uma terrível e enorme disputa entre esses grupos. Casas de Habsburgo, casas até a gente chegar na Paz Westfália. Quando você pega essa disputa que está organizada aqui, você vai perceber que eu tenho uma área de boa influência, de grande volume de troca, na Rota de Flanders, onde eu tenho uma série de eclesiásticos colocado muito claramente em uma determinada posição. Historiografia anti-Lutero está muito comum até a década de 1980. Lutero não foi nada, Lutero não fez absolutamente nada, Lutero não era uma figura importante. Você só tem isso por um quadro da Germânia dentro daquele momento. Não concordo com isso. A ideia de que Lutero representava um único viés, a única disputa, aquele que é o herói diante de tudo contra todos para poder se consolidar. Não é fato. Boa parte dos movimentos em todos os espaços periféricos crescia nesse sentido. E aí é muito importante, sim, eu fazer a dissensão entre os espaços periféricos e os espaços centralizados. Em Portugal e Espanha, você não vai ter essa discussão. No centro-sul da França, não tem essa discussão. Nas regiões, no entanto, de Inglaterra, Holanda, do que a gente está chamando atualmente de Holanda, Países Baixos como um todo, Suíça, Germânia, você tem fortemente um quadro de contestação a esse processo. O quadro de contestação à igreja aparecia com nomes diversos. Por que Lutero, em especial, vai ganhar essa notoriedade? Se você for lembrar, desde Henrique IV da Germânia, desde as disputas que estão colocadas lá atrás, você já tem tensões relacionadas a isso. Olha como é que vai se dar a dieta de Worms. O imperador Carlos V vai lá e vai convocar o Lutero para que ele, publicamente, dissesse que aqueles escritos eram heréticos e que ele se arrependia. Se isso de fato, e aí vem o que o Renan colocou, se isso de fato é a essência de que ele era um sujeito querendo estar colocado diante da tradição e mantido, você teria tido uma oportunidade de fazer ali a tal defesa. No momento em que você vai ter a retórica de Lutero organizando e criticando debates relativos à autoridade, relativos à salvação, relativos em especial à corrupção, só se fala da venda de indulgências, mas é algo mais antigo.
Rainha, mas por que esse negócio das indulgências aparece só aqui? Vamos lembrar da carta de Henrique IV da Germânia a Gregório VII. A Gregório VII excomunga Henrique IV da Germânia. Por quê? Lá no século XI. Porque o que acontece é que quem colocava os papas, acho que era os imperadores. Era isso? E o Papa, ele estava indo de contra a essa posse dos papas. Era isso? Mais ou Tanto é que ele menos. vai fazer uma peregrinação até o Papa, mas só que o Papa excomunga ele. Renan, lembrei o nome. Sabia? O Marcelo me ajudou a lembrar agora. Concordata de Worms. Worms. O que foi a Concordata de Worms? Isso. A Concordata de Worms é justamente nessa disputa entre os dois que está colocado. Eu tenho, e a gente tem disponível, eu tenho as cartas. Isso aqui. Eu já sei de cor. Eu tenho as cartas trocadas. Você sabe qual é a acusação de Gregório VII para Henrique IV? Não tem nada a ver com essa escolha, Marcelo. Tá. Sabe o que ele acusa? Venda de indulgências. No século XII, o Papa está acusando e excomunga o imperador por vender cargos eclesiásticos, por vender relíquias e vender indulgências. Você está entendendo, Renan, como é que essas coisas elas estão em circulação? Isso na concordata, antes? Na concordata. Eu tenho, Renan, eu Tem, queria né? ver se eu acho aqui, eu tenho um livrinho, eu não tenho ele PDF, mas depois eu tento conseguir ele. É um livrinho que o Programa de Estudos Medievais publicou, onde o professor Leandro Duarte Ruz, seu conterrâneo, mineiro, gente boa demais, ele faz a tradução dessas cartas. É sensacional. Porque na primeira das cartas ele está todo humilde. Essa é a briga que vai levar à concordata. Então, quando a dieta de Worms, eu sabia que o nome, eu falei, cara, tem uma coisa que tem uma relação e que a gente não consegue. E aí a gente vai colocar. Aí o Renan colocou a questão. Por que a tensão entre império e o príncipe? Não era para ser a mesma coisa, Renan? Por que eu tenho dois? Então, eu queria saber justamente o papel do Frederico, o apoio dele, do Frederico da Saxônia, o Frederico Sábio, não é isso? Deu refúgio para ele no castelo. E depois isso tudo teve uma influência lá na criação do Ducado da Prússia, não é? Sim, claro. E aí eu te tiro uma dúvida. Mas Otto I não tinha reunido tudo num rastro só, agora não estava todo mundo unido, a Germânia não era um império só? Como é que a Germânia era um império só se eu tenho Carlos V ainda herdando o nome dentro de uma tradição carolíngia e eu tenho um princeps, um primeiro entre o grupo, colocando e fazendo toda essa proteção? É exatamente essa disputa política e essa fragilidade que boa parte dos autores colocam que está estabelecida em toda a Europa. Então, Lutero acaba encontrando um terreno fértil diante da prensa, diante da circulação de informações como nunca teria havido antes até aquele momento, das possibilidades de ter justamente essas figuras como aqueles que ajudam a disseminar. Você sabe que você tem dois tipos de leitor, Fabiano? Adoro essa imagem. A gente normalmente acha que é leitor só quem pega o livro e lê, né? Não, eu tenho um leitor fabuloso que ainda existe pra caramba. Hoje ele anda no WhatsApp. É um leitor de ouvido. Ele não leu nada, mas ele ouviu tudo e está disseminando, que é uma beleza. Não. Os grandes estudiosos de Lutero se dividem fortemente. Aqueles que vão estar querendo defender a excepcionalidade de Lutero e a maneira como ele vai estar se colocando diante das disputas, e um outro número de autores que vai estar tentando entender como aqueles contextos vão permitir e vão apontar para algo que há muito tempo já vinha
se iniciando. Foram vários movimentos dentro da própria igreja que fizeram com que essa igreja várias vezes tivesse que esgarçar o seu entendimento de si mesma. Fossem, por exemplo, os debates que você teve durante o período entre a transformação dos templários em heróis e os templários em vilões. O que é o assassinato do líder templário, senão uma tentativa de evitar que grupos, os líderes templários, entre outras coisas, acusavam fortemente a igreja de corrupção. E boa parte das acusações que os templários utilizaram, qual foi? Corrupção. Boa parte dos debates do Inquisítio era contra a venda de indulgências, contra o mau uso da igreja, fora as questões comportamentais, sexuais, cotidianas. Boa parte dos processos passa a ser trabalhado intensamente como você vai favorecendo, vai jogando, vai estruturando isso. Então, você passa a ter um jogo constante daquilo. Lembra do que eu falei de Agostinho? E por isso que eu adorei a tua questão no início, porque ela tem tudo a ver. Lembra que eu te falei que não é o mesmo Agostinho, mas ele volta sempre repaginado, retrabalhado e rediscutido? A questão da indulgência, a questão levantada por Lutero, as críticas trabalhadas por ele não são novas. Não são novas, são reconhecidas, são trabalhadas, são detalhadas, são discutidas. A grande questão é, diante de um novo conjunto de forças políticas, diante de um novo conjunto de maneiras como aquilo está colocado, obviamente você passa a trabalhar uma noção de que, aí eu gosto muito do Linda Hooper, não sei se você conhece esse texto, e para mim é absolutamente fantástico. Ele trabalha a desconstrução de Lutero como essa figura heróica para colocar como alguém de uma política forte, virulenta, de debates coléricos, de forma a garantir e expandir como uma liderança política. E não tem nenhum juízo de valor negativo a dizer que Lutero foi uma eficiente e importante liderança política. Não à toa é a partir daí que eu consigo perceber a aproximação com os membros políticos. É daí que eu consigo entender que a disseminação do texto bíblico em língua local é uma forma de construir uma identidade dissensora. Isso não é diminuir o papel, pelo menos para mim, dentro da minha leitura, isso não diminui em nada o papel singular naquele momento, mas me ajuda a explicar de uma maneira muito clara como ele, ao conseguir essa notoriedade, ele abre espaço. Lembra das disputas de poder político? Como é que agora o Bourdieu vai voltar? Lembra que o campo hegemônico está sempre em disputa? Lembra que uma vez que o poder hegemônico começa a se fragmentar, qual é a oportunidade que os outros núcleos passam a ter? Ampliar os combates no campo político, certo? Dentro do campo de poder, certo? Esse aumento do debate do campo de poder me explica o crescimento de Lutero e como a própria voz de Lutero abre diálogo para teologias que nada tem a ver com a teologia luterana. Nada tem a ver. Vamos lá. Fala. Não há demérito, antes da gente passar para Zwingli, enfim, não há demérito nenhum, até porque faz todo sentido a gente entender o apoio dos príncipes para a criação da Ordem dos Cavaleiros da Teutônia. Teutônia? Isso. Porque, assim, foi uma secularização do Estado monástico, né? Exatamente. Então faz todo sentido esse apoio que ele recebeu. E ele estava envolvido diretamente nesse processo. Faz sentido a maneira como ele discursa e ele disputa esse poder. Eu imaginar que era uma voz de censura iluminada. Esse é um discurso de juízo de valor. Vamos lá. Vamos falar para além de Lutero. Existem algumas linhas que são muito conhecidas entre aqueles que vão se aproximar da maneira como passa a ser entendido, como passa a ser organizado. Por exemplo, o racionalismo e os debates do racionalismo, de novo, eles já eram parte do embate da igreja desde o século XIII.
O próprio fundamento filosófico da teologia defende isso. Bernardo de Clairvaux e Abelardo, ao disputarem sobre se para atingir a salvação eu salvo por uma operação racional de encontrar Deus em mim, ou se Deus se sente, Deus não é alcançável, não é explicável, e essa operação intelectual só te serve para te afastar de Deus. A própria noção de que, de alguma maneira, você quer organizar um processo de culto, um processo de entendimento, um processo de uma outra teologia, não me parece tão atípico quando, por exemplo, eu sei que movimentos como o de Pedro Valdo e dos valdenses trabalhavam com a ideia de uma outra perspectiva teológica, ou que o catarismo, ou que os cátaros trabalharam com uma outra perspectiva teológica. Então, quando a gente, por exemplo, vai pensar sobre a maneira como o Zwingli coloca, eu gosto bastante de algumas formas. Zwingli ele representa, de alguma maneira, uma clareza de que o movimento luterano não era uma unidade. Ele vai estar colocado dentro de uma estrutura, dentro de um processo, dentro de um conjunto de proposições. Quando coloca de Masburg, em 1529, ele vai aparecer, e aí vai ter uma crítica que aparece, inclusive, no filme Lutero, do Lutero arrependido, pelo que ele permite, quando Zwingli se levanta e vai estar trabalhando a atenção sobre a Eucaristia, sobre a manutenção ao longo da Eucaristia, o entendimento se o corpo de Cristo está lá ou não está. Essa questão ainda existe hoje, para quem não conhece essa questão, a lógica eucarística da tradição católica, ela parte de uma ideia de que você tem um fenômeno mágico representado dentro de uma celebração, onde nesse fenômeno mágico é recuperado a ideia do corpo e o sangue que se materializam ali e criam um objeto sagrado na figura da hóstia. Passa a ser entendido como este fenômeno em si já ser uma completa fetichização da religião e da maneira como está colocado dentro de uma lógica de Zwingli. No entanto, Lutero vai defender que o princípio eucarístico ainda é importante. E aí eu posso ir para Weber, a defesa de que o poder mágico ele ainda é centralizado, ele ainda está colocado dentro daqueles processos. Você vai dizer assim, não é a liderança que dá o poder mágico. O Lutero vai estar colocando, eu não estou dizendo que eu dou o poder mágico, mas ali é a manifestação do poder e da graça de Deus. Este é o corpo, e não eu estou criando o corpo, não é o meu poder mágico. Mas isso vai ser parte do embate. Rainha, pelo amor de Deus, você vai dizer que esse povo se matou por conta disso. Não é uma questão menor, é uma questão absolutamente fundamental. E entra justamente aquilo do que o Renan está colocado de bondade humana, aproximava de Deus, dentro da discussão do racionalismo. Se eu passo a trabalhar com o poder mágico e aquele sujeito tem a condição do poder mágico sempre, eu passo a ter um princípio eucarístico que afasta o homem de Deus. E a comunhão com Deus deveria ser constante. É a Fala, Renan, é isso transubstancialização, mesmo? esse Falei debate? certinho? Hã? O debate da transubstancialização, ele acontece E, por aí também? Porque ele já acontecia sim, com o Wycliffe lá atrás também, né? sim, Não é sim. tão novo assim, não. Não, cara, porque aí, vamos lá. Vamos pegar um debate mais velho ainda que vai voltar aqui, tá? A iconoclastia ou como é que é? Ou iconofilia. Eu posso ter o ícone e amar o ícone, ou eu devo odiar o ícone porque o ícone afasta de Deus. O que é ícone? O santo, a imagem, a figura, o dedinho, a lembrança, a cruz, seja qual for o ícone. Iconofilia
eu tenho guardado em um lugar sagrado o espaço onde tem o sangue de Jesus e ele se manifesta em poder mágico, o pedaço da cruz, o santo que faz o milagre, eu protejo, faço a procissão com o santo, iconofilia. Rainha, mas dentro da tradição católica, aquilo representa que, de fato, essa crença é que a imagem é que faz. Não. Mas sim. É muito difícil separar quando você leva isso para a prática popular. Isso é fácil separar quando está dentro do debate teológico. Quando tu leva para a prática popular, não. Esta discussão aparece no século VI, aparece no século IX, aparece no século XI e vai reaparecer em Lutero. Mas é uma discussão que, por exemplo, ela já estava na crise iconoclasta com Bizâncio. Qual é a grande questão? Você tem várias recomendações do texto bíblico, nas recomendações do próprio Jesus, na maneira como você vai ter as interpretações paulinas, de que há um grande risco de se vincular às tradições pagãs, às tradições populares, com a ideia dos ícones. Desde Baal, e a gente pode ir para um monte de caminho. Agora eu passo a trabalhar sobre uma perspectiva de que, olha, foi utilizado estes mecanismos como forma de atração e riqueza. Passei por um processo no século XIV e no século XV de crescimento das igrejas nas grandes cidades. O crescimento daqueles grandes prédios e a utilização da arte naqueles grandes prédios multiplicou a presença dos vitrais, multiplicou a presença das imagens e da maneira como elas foram lidadas. A ideia da parede branca e o espaço de contemplação passa a ser elemento fundamental. Zwingli vai mais longe. Assim, não adianta, porque da mesma maneira que eu vou colocar a figura, se eu depender de um sacerdote para intermediar entre eu e Deus, o homem não consegue salvação. E segundo a construção do texto bíblico, ninguém vai ao céu senão pelo padre ou pelo pastor. Ninguém vai ao céu senão por Jesus. Aí você fala assim, gente, discussões teológicas que a gente está bombado aí até hoje. E se você possa né? colocar... Fala, Renan. E fale, Teve Marcelo, e pouco fale, tempo, Bruno, e fale, Fabiano. O Vaticano falou que quem salvou o mundo foi Jesus, não foi Maria. Não tem uma coisa novíssima agora, foi há poucos dias, não foi? Tem. Na discussão sobre isso, de como os católicos interpretam Maria. E esse processo é absolutamente fantástico, porque ele tem uma explicação social. Eu não vou botar agora, não, porque senão eu vou perder tempo. Mas depois assistam, se vocês não lembram de terem assistido ou visto, como é que o Alto da Compadecida explica o marianismo? Explica o marianismo pelo poder hierárquico. Sim, foi Jesus que salvou o mundo, por isso ele é muito lá em cima. Eu estou fora, eu não vou discutir com ele. Eu preciso de algum intermediário. E, amigo, desculpa, a mãe é melhor do que o pai. Dentro dessa lógica, mãe é melhor do que o pai. E se mãe é melhor do que o pai, Fabiana, você como representante está rindo, eu já entendi. Tudo bem, eu aceito. Mãe, ok, está tudo certo. Então você parte de uma lógica muito clara dessa ideia, amiga, eu vou apelar para a mãe. Que maneira apelar para o pai? Pai é implacável. Pai é implacável. Então, você não está dentro de uma lógica teológica para poder justificar a Maria nesse sentido. Nesse ponto é até interessante, porque quem coloca de maneira indiscutível a figura mariana num status igual ao de Jesus é o islamismo, é a religião islâmica. O cristianismo católico não coloca, mas ele historicamente vai trabalhar com essa questão. Só que aí, quando ele vira social, que ele vai levar para uma comunidade onde a figura feminina ela tem uma outra notoriedade. E aí o Zwingli vai estar colocando, cara, olha só, a gente está querendo se livrar do jugo, a gente está querendo se livrar da instituição, a gente só vai trocar de instituição, agora ao invés deles vai ser você. E aí isso vai aparecer no diálogo entre eles. Eu fiz uma separação de um trechinho pequenininho do diálogo e eu acho fora de série. Peraí. Cadê meu diálogo? Aqui.
Não posso compreender como o corpo de Cristo pode estar num lugar e não estar no pão. Eu me atenho às palavras de Cristo. Isto é o meu corpo. Zwingli vai colocar: a alma não come carne, espírito é que dá a vida. A carne para nada aproveita. Se o corpo de Cristo está no pão, então quando o pão é partido, o corpo de Cristo é partido. Quando mastigamos o Deus vivo. Lutero, vossa razão e a matemática nada provam aqui. Deus está acima da matemática. O que a gente está vendo aqui? O que isso tem a ver com a construção? Lutero está trabalhando com poder mágico. E Zwingli está criticando o poder mágico. Que a essência é da ação humana e não do poder mágico. Viram que não é só transubstanciação? Quando você coloca esse debate, e aí você consegue ver, por exemplo, o que representou um Thomas Müntzer. O Thomas Müntzer, no Sermão aos Príncipes, em 1524, ele vai estar colocando de maneira muito clara a ideia de que é a partir do Müntzer, tá? É a partir da tradição historiográfica marxista, mas a crítica de Müntzer a Lutero, que Lutero vai ser associado como uma figura protetora e estrutural dos príncipes e não necessariamente um inovador, um sujeito que vai trazer uma grande mudança. Já vimos aqui que eu não concordo com essa interpretação, mas eu preciso entender que a voz colocada sobre o que era o movimento protestante, a ideia de uma reforma, ela deve ser compreendida como uma atribuição de historiadores ao perceber as disputas do campo religioso do século XVI e a intensidade da perda de hegemonia centralizada da Igreja Católica e um fortalecimento de núcleos diversos que passam esses núcleos a serem chamados de protestantes, mas que em si sequer representavam a mesma coisa. Desculpa, mas eu acho que Bourdieu é muito bom para poder explicar esse negócio. Quem não conhece Bourdieu, não viu, depois dá uma olhada, cara, porque é muito maneiro. Porque quando você começa a entender que é uma disputa de campo e que o mercado está se mexendo e que dentro desse mercado do campo eu tenho uma notoriedade e essa notoriedade vai depender de como essa legitimidade... O Bourdieu chama de poder simbólico. O poder de um campo, quando é reconhecido por um outro campo, a gente chama de poder simbólico. Então, a ideia daquele poder simbólico está ali colocado e está ganhando notoriedade e também está sendo disputado, os príncipes, quem apoiam, quem se afasta, como vai estar, passa a ser fundamental. E aí, nessa conta, o Thomas Müntzer vai estar diretamente colocado a ideia de que se você não lutar, se você não manter o movimento, se você não se manter forte em relação a isso, não adianta nada. Os príncipes não são senhores, o Dominus é um só, mas servos da espada. Eles não devem fazer o que lhes agrada, mas o que é justo. Se não fizerem, a espada lhes será tirada e dada ao povo que queima de zelo. Zelo zelar. Não deixeis viver os ímpios, enquanto eles vivem é impossível o piedoso viver. Meus caros, olha que construção absolutamente sensacional. Porque se você numa posição tem acordo, numa outra dinâmica não tem acordo possível ou viável. Não tem acordo. E se não tem acordo, você consegue entender muito perfeitamente e muito claramente qual é a disputa e o que está em jogo. Qual é a crítica que é feita no processo do Thomas Müntzer e a maneira como isso vai estar colocado. Você vai ter um massacre que vai ser liderado por lideranças políticas diversas, e quando esse massacre chega até Lutero, Lutero teria entendido que eles procuraram esse massacre.
Ele é culpado dos A dois ideia lados, da voz do coitado. povo, a voz de Deus, falar diretamente ao povo, e que a Bíblia, os autores da Bíblia não seriam as figuras centrais, muitos autores consideram que teriam, na verdade, gerado uma tensão entre os protestantes e as figuras luteranas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um certo cuidado sobre isso. Eu não considero, eu não entendo essa. Os dois lados culpam ele. Um Os porque ele dois lados culpam ele. incentivou, o outro. Aí fica difícil, coitado. Os dois lados culpam ele. É isso. E os dois lados culpam ele, e os dois lados não fazem essa análise que a gente está falando. De entender um homem de seu tempo, colocado com aquele conjunto de relações políticas, que teve um papel importante, uma retórica afiada, como era esperado de um clero de alta liderança. Porque isso é um ponto. E aí eu recupero lá aquilo que a gente tinha falado, Renan, lá no início. Cara, eu não estou falando de um clérigo de esquina que teve uma revelação e disse que era aquilo e todo mundo acompanhou. Eu estou falando de de um bispo, de uma liderança consolidada, de um papel importante e que essa voz, dentro daquele contexto político, vai se tornar absolutamente fundamental. Perceber, por exemplo, movimentos como os que vão estar colocados na figura dos anabatistas, perceber, por exemplo, movimentos que vão estar dialogando com aquilo que vai estar colocado dentro da voz e dentro da maneira como o movimento e o processo de comunidade, a tentativa de explicação, a ideia de pensar um outro Estado, como vai ser a figura do Calvino, como a maneira que o Calvino vai estar organizando aqueles debates, a gente não vai conseguir entender. Então, só para que a gente possa entender um pouco sobre isso, eu acho que é muito interessante pensar em duas figuras. Uma figura que eu gosto bastante é uma figura que, às vezes, ela é pouco estudada e ela é absolutamente fundamental para a gente entender muitos dos debates que vão estar presentes em Lutero e ajudam a entender com intensidade aquilo que está dentro das bases e essa circulação que o Renan colocou, que o Marcelo colocou, e que, para mim, Bruno, ajuda a gente a entender um pouco como é que esse jogo se dá. É uma figura chamada Erasmo de Roterdã. Todo mundo já ouviu falar de Erasmo? O Erasmo é um filósofo, é um baita intelectual, está dentro da tradição eclesiástica, está dentro da tradição da igreja, mas se você for provocar, se você for perceber, de alguma maneira, ele é tirado da condição de reformador, ele não é, mas ao mesmo tempo ele é um excelente intelectual para colocar os grandes debates que só têm sentido no século XVI em voga. Quando você passa, por exemplo, a entender o humanismo cristão, o que era o humanismo cristão que é defendido pelo Erasmo? A ideia de que era necessário voltar às fontes originais, a ideia que a igreja tinha se corrompido ao longo do tempo e que não era uma questão somente moral, mas de compreensão, que a Vulgata, no momento de tradução, pela maneira como ela foi organizada, ela precisou tomar determinadas decisões que tinham sentido naquele momento, mas que precisavam ser revistas. E aí, quando ele vai colocar todo o debate de buscar o Novo Testamento em grego, colocando em debate o papel da Vulgata, quando ele vai estar colocando a estrutura, eu adoro essa parte. A Vulgata dizia que a ordem de Jesus era fazei penitência. Aí Erasmo vai lá no grego, metanoite, e vai entender que significa arrependei-vos. Ele vai dizer, beleza, dentro daquele momento onde aquilo foi visto, dentro das bases, eu ainda consigo trabalhar esses elementos. Mas agora, se eu já tenho condições de analisar o texto original, fazer o cruzamento, por que eu estou insistindo no erro?
Como é que eu vou conseguir entender essa dinâmica? E aí, se já não bastasse essa crítica, detalhe, crítica válida ainda hoje. Crítica com muita gente que ainda não quer pegar o texto e entender que o texto, tanto no 16, tanto no 4, do 3, tiveram necessidades daquele momento. Voltando. E aí, quando você vai pegar isso, se já não bastasse toda essa provocação, o Erasmo escreve sobre a questão, no Elogio da Loucura, a ideia de que a igreja ela está repleta de ignorantes. Ela está repleta de corruptos. E que o problema não é a igreja. O problema não é a igreja. O problema são os excessos e aqueles que se aproximam das igrejas por benefício próprio, por interesse próprio e acabam mantendo cada vez mais uma ideia de que você precisava, de fato, de uma reorganização. E aí vem a Erasmo, por conta disso, conseguiu ser mal visto por todo mundo. A igreja vai chamar o Erasmo de herege dissimulado, os protestantes vão chamar ele de covarde, e você vai tendo uma série de debates. Mas qual é o ponto fundamental? Aonde Erasmo e Lutero não necessariamente se encontram? A lógica do livre-arbítrio. Enquanto para Erasmo um humano mantinha uma capacidade de escolher o bem, Lutero vai estar trabalhando claramente que a vontade humana ela era escrava do pecado e que só Deus poderia salvar. Então, a ideia de que nossa condição em si é uma condição de pecado e que sem esse princípio, Rainha, eu acho que eu já vi alguém falando sobre isso. Seria um moço chamado aqui no Brasil de Boca do Inferno? Seriam as discussões feitas por Gregório de Matos Guerra, da maneira que coloca? As ideias estão circulando. Elas não nasceram sozinhas e não foram apagadas de uma hora para outra. Até no Brasil a gente tinha esses debates. Para a gente poder fechar o dia de hoje, eu preciso fechar com João Calvino. O que João Calvino tem de diferente em relação ao luteranismo? O que João Calvino tem de diferente em relação aos anabatistas, aos Zwingli? O que a gente tem efetivamente de diferente dentro da proposição de Calvino? Vocês conhecem Calvino? Vocês sabem bem essa? Doutrina da graça, mas o quê? Conta aí para mim. Falei muito hoje. Sei de Cansado. Calvino, a doutrina de Calvino vem às vezes o arminianismo, né? O livre-arbítrio. Mas que mesmo assim chegou bem mal interpretado a doutrina de Calvino de predestinação pela graça hoje. Não O problema é que ela foi repetida e reproduzida. Pelo menos o debate teológico ele é muito mal feito. Sim. Vou tentar explicar de uma maneira rápida o que o Renan está colocando nesse debate teológico mal feito. Você pega todo um debate teológico sobre o que é a graça e a maneira como a graça está manifesta, e você passa a entender e coloca pura e simplesmente de que alguns são aqueles que têm direito à graça. Então, Deus teria escolhido aqueles que são os portadores da graça, e se aqueles são os portadores da graça, aqueles serão os que vão ser salvos. Por que esse debate fica mal feito? Porque, obviamente, as pessoas entram dentro daquele mecanismo de dizer o seguinte: se eu já estou ferrado, então não tem graça para mim, não adianta eu fazer nada. E o inverso. Se eu faço parte da congregação, se eu faço parte do grupo, opa, está garantido, a graça está comigo, está tudo certo. Posso dar umas erradas de vez em quando que está resolvido. E não é bem assim, não é isso que a teologia diz, né, Renan? Não. E nem Calvino diretamente falava isso, mas como todo pensador,
acaba desvirtuando e as correntes, os pensamentos se misturam. Exatamente. E aí, no meio Ah, teológico, tem essas duas correntes, do arminianismo e do calvinismo. Ou é isso, livre-arbítrio ou é predestinação. isso aí. E a ideia de predestinação, ela normalmente ela está associada no conjunto de práticas daquilo que você vai estar conduzindo dentro daquele processo. Ela tem muito mais uma ideia de que Deus é soberano, o que, aliás, me aproxima dentro da proposição islâmica. A proposição islâmica é: Allah sabe o que você vai fazer, porque Allah já sabe tudo, mas Allah vai permitir ainda assim que você o faça. Então, parte-se do princípio da predestinação dentro dessa lógica relacionada a esse processo. O que significa exatamente? Para Calvino, Deus é tão majestoso e soberano que nada acontece sem a vontade dele. Se nada acontece sem a vontade de Deus, logo Deus já tem, ou Deus percebe a ideia dos eleitos. No entanto, a dupla predestinação, se Deus, na sua eternidade, escolheu alguns para salvação e outros para condenação, não por mérito humano, mas por seu insondável critério. E aí, qual é o critério esse? Eu não sei, nem devo saber, porque esse é o próprio princípio. Mas espera aí, então eu não preciso fazer nada, então está tudo certo. Não, não é essa a lógica. Ah, como é que você vai saber se você é um eleito ou não? Você está confundindo Deus e você. Você faça seu trabalho, porque se você fizer seu trabalho bem, isso pode ser justamente o fato que ajude a perceber que você tem essa tal predestinação. E não o fato de você, uma vez perceber e não fazer nada, que você é alguém que está necessariamente condenado. Mas sim a ideia de que Deus, em sua infinidade, sabe já tudo, independente daquilo. Mas que você não, você tem um processo. Logo, não haja certeza absoluta, faça o que precisa fazer. Tenha uma moral reta, seja disciplinado, a disciplina é fundamento do calvinismo, da sua comunidade, seu compromisso com a comunidade. Organize seu trabalho, pense nisso como um sinal da sua eleição divina. Não com a ideia de que eu preciso conquistar a minha eleição divina. Conquistar o quê? Deus já sabe. Deus já sabe porque ele sempre já sabe. Eu acho fora de série, mas acho dificílimo da maneira como fica a compreensão disso. Então, na Mas, de dúvida, alguma minha de maneira, vida. é um processo interessante de você aproximar isso e ver como Calvino vai aproximar de Genebra todo um processo de que ele pode organizar um sentido, uma cidade, uma dinâmica para que seja gerida por esses moldes. Tanto que a gente coloca que a Genebra é a primeira, de fato, não a dos príncipes de Lutero, mas a primeira, o primeiro Estado, não seria exatamente o termo, mas a primeira organização política clara que colocava isso dentro de uma outra perspectiva. Então, você vai ter ali um tribunal moral de ação relacionada à vida privada para que justamente entenda que uma vez que você está ali, você entende que faz parte daquela comunidade, faz parte da sua predestinação, então nada de ficar jogando carta, dançando, praguejando, faltar sermão, porque é parte da sua tentativa de estar ali. Não porque você vai conseguir, mas porque você se está ali é porque você tem que conseguir. Muita gente associa que foi Calvino quem traz toda uma teoria de valorização do capital e que a partir dali o espírito protestante que o Weber enxerga tem um certo cuidado. Uma coisa é a crítica à usura, a como isso era visto durante a Idade Média, e uma outra coisa é a ideia de como o trabalho dignifica o homem. O trabalho santifica o homem, o trabalho ele é justo e honesto. Rainha, mas é totalmente diferente. Cara, São Bento fala a hora de labora, desde o século V. Então não é por aí, mas a gente precisa entender que há uma valorização do trabalho, da vida austera, da glória de Deus, que passa a ser um elemento que,
ao querer permanecer na comunidade, não perder prestígio na comunidade, está dialogando com aquela comunidade, você necessariamente vai estar querendo se manter ali. O Weber vai analisar esse fenômeno social, tá? Ufa, 39, mas eu acho que hoje consegui trabalhar bem as principais questões que eu queria. Dúvidas, pontos, questões, ideias. Acho que hoje nós trabalhamos bem. Eu Acho que que sim. falei muito, né? Nada! Falou nada. Hoje Mas a gente conseguiu trocar boas ideias. O Marcelo tem um fenômeno engraçado que o Marcelo conversa com ele mesmo. Às vezes eu quero ouvir, eu tenho que ficar lendo os lábios. Que ele já falou, o microfone está fechado, aí está ali, aí eu fico ali acompanhando para poder trocar. É porque você vai falando, eu vou me respondendo. É isso, por isso que eu, às vezes eu não falo. Eu sou Já falou. envergonhada, Já eu não falou. consigo falar Já muito, eu falou, fico já. com vergonha. Já está falando aqui, já agora perdeu a vergonha, já somos íntimos, estamos em casa, todos fiquem à vontade, estamos aqui Vou ficar compartilhando o vermelha, momento. obviamente. Agora tem uma curiosidade que o Erasmo de Roterdã, ele fala e escreve muito sobre etiqueta. Eu trabalhei muito tempo com mesa posta, e, enfim, e ele fala muito, e ele é o pai da etiqueta, né? É muito interessante isso. O Erasmo, ler o Erasmo é bom demais. E você fala assim, Jesus é doido. Porque é isso, ele é altamente organizado, ele trabalha com a ideia de que os símbolos são fundamentais. Olha a contraposição. Ele trabalha com os símbolos. Então a etiqueta é símbolo, não é? Sim, sim, é verdade. Verdade. Então, o parecer é fundamental. Então, quer dizer, quando ele vai fazer a crítica aos clérigos, deles serem ignorantes, do Freud ser ignorante, ele fala assim, cara, você vai desmontar tudo. O problema não é só a tua ignorância. A tua ignorância já é ruim para você, mas a tua ignorância faz mal para o resto. É muito Contagia. bom. É muito bom. É muito bom. Gostou, Bruno? Foi tudo? Já percebeu? Tudo certo aí? Pô, essa parte da predestinação era uma dúvida que eu tinha que me matava. Foi ótimo. Renato, hoje, pelo jeito, viu hoje mais à distância, deve estar ouvindo no fone, fazendo a aula dele de Tai Chi. Tá bem, meu cara? Tudo certo aí? Tá tranquilo. Meu povo, temos contra-reforma semana que vem. Vamos ver se é uma reação à estatal. Não, tá? A gente vai trabalhar sobre isso semana que vem. Vai falar de Henrique VIII? Oi? Vai falar de Henrique VIII? Claro que eu vou falar de Henrique VIII. Como não? Como não? Não tem como, né? Deixa eu falar, lá no grupo eu tinha posto os cursos para dezembro com 3 dias. Eu estou achando que por correria, por tempo, por Natal, vocês mesmos vão estar tendo mais dificuldade ali. Eu vou mudar eles para 2 dias, vou voltar para a mesma base que eu fiz esse agora, porque aí eu acho que talvez mais gente se interesse ali. Ou também vocês podem me dizer, não interessei por curso nenhum, achar uma bosta, não vou fazer nenhum desses de dezembro. E aí eu já cancelo eles, não tem problema não, a gente se encontra em janeiro, tá tudo certo. Eu tô junto. Tá? Eu depois vou botar lá no mais grupo. melhor. Eu gosto. Também. Eu me divirto. Fiquem com Deus. Boa semana. Até mais. Valeu. Boa noite. Até mais. Até mais, boa noite aí. Valeu.